Olá você telespectadora, olá você telespectador daqui da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião 2.0. O advogado Roberto Mohamed vai analisar, comentar as notícias com você. E nós vamos começar comentando uma notícia que é bem emblemática. Em Bertioga, no domingo, uma cliente do Indaiá Park Hotel, Indaiá Praia Hotel, ela jogou uma xícara de leite quente no rosto de uma funcionária, gerente do hotel, a responsável pelo hotel, porque primeiro ela perguntou sobre a obrigatoriedade do cachorro andar com coleira dentro das dependências do hotel. E depois ela não gostou quando a funcionária mostrou a maneira correta para ela de se servir do café. Essa notícia eu acho muito emblemática, Mohamed, porque as pessoas estão à beira de um ataque de nervos assim completamente sem limites. No sábado, na padaria Washington Luiz, eu vi um cliente, 45, 50 anos, um grandão, sem máscara, andando na padaria. A funcionária, ela é obrigada a cobrar a máscara, porque é lei, inclusive, né? O senhor está sem máscara. Ele falou, deixa de ser mal educada comigo, eu venho aqui direto nessa padaria. Não estou sendo mal educada, ela falou. O senhor está sem máscara e a gente pede, a lei determina a máscara. Eu estou vendo cheio de gente sem máscara aqui. O argumento dele é as pessoas que estavam nas mesas, comendo sem máscara, quando ele circulava sem máscara. Quer dizer, não, é a mesma coisa que não ter argumento, né? Boa Paulo, tarde. Boa tarde. Eu não acho que se justifique pela situação que a gente está vivendo há quase 2 anos, a falta de bom senso, a falta de pensamento coletivo. Ela, na verdade, é crônica do Brasil. Esse é o grande problema. Mesmo em lugares que tem, assim, uma ilha de tranquilidade, e a sede da TV nossa, por exemplo, é em Bertioga, onde fica a Riviera de São Lourenço. A Riviera pode até ser considerada uma ilha de tranquilidade, no meio do caos. E mesmo lá, tem aquelas pessoas que acham que, por terem dinheiro, podem fazer o que querem. A segurança lá tem tanto trabalho para coibir assaltos, dar segurança para as pessoas, quanto tem de trabalho para policiar os próprios moradores, que parece que não pensam no coletivo. Eu acho que aí muita gente usa, inclusive, isso para explicar por que os Estados Unidos chegaram num determinado grau civilizatório, só que é preciso também esclarecer algumas coisas. Uma parte dos Estados Unidos tem isso. São as 2 partes costeiras dos Estados Unidos. Aquele miolo é de boçais, que são muito parecidos com os brasileiros. Esse cidadão na padaria, assim como esta mulher no hotel, não podem justificar suas atitudes simplesmente porque eu estou nervoso por causa do isolamento social. Isolamento pior é ficar numa UTI de hospital. Isso é muito pior. Eu não consigo aceitar esse tipo de postura porque isso é falta de educação, isso é falta de respeito ao próximo. Esse é o grande problema, Paulo. Só que a gente está vendo a coisa de uma forma generalizada que já está ultrapassando todos os limites. Você quer ver um exemplo? Antes de começar o programa, nós comentamos isso. A Advocacia Geral da União tem a coragem de propor uma medida para não exigir atestado de vacinação para brasileiro que volta do exterior. Olhem só, vocês sabem por que isso? Por causa do Bolsonaro. Porque este mentecapto que está na prefeitura não tomou vacina até hoje. E nem importa, na presidência, porque nem para prefeito ele serve. E não importa se ele acredita ou não, ele tem a obrigação de tomar porque ele é o presidente da República. Eu não consigo entender como é que a gente pode ter. E aí vem uma outra coisa. Os fanáticos pelo Bolsonaro, eles beiram a loucura. Tem um monte de gente que eu admiro, Paulo, e não concordo com tudo. Como eu e você somos amigos há mais de 20 anos, eu tenho certeza que tem muita coisa que eu não concordo, você não concorda com o que o outro faz, mas nós somos amigos, sempre fomos leais um ao outro e respeitamos a opinião do outro. Isso
não significa que eu não gosto do Paulo, o Paulo não gosta de mim. Uma vez, um determinado candidato a vereador me perguntou, você vai votar em mim? Eu falei, não. Mas nós somos amigos há trocentos anos. Somos. Então, você me conhece. Eu falei, exatamente, justamente por isso que eu não vou votar em você para vereador. Ora, é uma questão de tentar aplicar a coerência na vida. Não é porque eu sou seu amigo que eu vou votar em você para vereador, até porque eu acho que você não preenche os requisitos para ser vereador. Embora hoje eu acho que nenhum preenche, né, nessas câmaras municipais que estão aí. Mas alguns tentam. É preciso entender que a gente não pode ser fanático. Você pode até gostar do Bolsonaro, ter votado nele e continuar dizendo que vai votar nele, mas você é obrigado a enxergar que tem determinados erros que são injustificáveis. Essa falta de bom senso, Paulo, é que me preocupa. Esses dois casos que você falou não foram tão graves quanto outros que a gente já viu, que foram passaram no noticiário, e a gente já comentou aqui, de gente que partiu para agressão, para dar soco em funcionário de supermercado, funcionário de loja, funcionário de restaurante, porque a pessoa pediu para usar máscara. A gente teve um ministro de Estado, aquele generalzinho que não serve para coisa nenhuma, do Pazuello, que queria entrar no shopping sem máscara. Pô, o cara era ministro da Saúde naquele momento. Não dá para acreditar como as pessoas são... o problema não é a pessoa perder a paciência porque ela está em isolamento social há tempo demais. Ela não está em cárcere privado. O problema é que as pessoas perderam a educação, perderam o senso de coletivo. Hoje de manhã, Paulo, eu estava assistindo os noticiários da Globo, o Bom Dia São Paulo, estava mostrando o lixo jogado na rua, em determinados pontos em São Paulo. É uma coisa escandalosa, Paulo. E o que é pior, em bairros de periferia. Só que mostrou também bairro da classe média. As pessoas jogando lixo em esquinas, sem se preocupar com o vizinho, com um amigo que vai passar por lá e vai ter aquele cheiro. Os bichos vão se amontoar perto da casa do cidadão. Aí fica dizendo, a prefeitura tem a obrigação de coletar o lixo. Não é assim. A prefeitura tem a obrigação, mas a gente precisa fazer a nossa parte. As pessoas não querem fazer a sua parte, Paulo. Esse é o grande problema. Nós nunca vamos ser uma nação. Porque ser nação é ter noção de cidadania. E noção de cidadania não é se perguntar só o que você tem direito, é quais são os seus deveres. Hoje no G1, relato um caso de um remador que encontrou um colchão de cama de casal no mar e demorou quase 1 hora para conseguir tirar do mar aqui na Barra de Santos. É um absurdo. Se você olha os canais, o que você vê jogado nos canais beira a insanidade. As pessoas não têm noção de nada. Não têm noção de absolutamente nada. É incrível, não há senso coletivo, não há preocupação com o próximo. A vacina, imagina, as teorias mais loucas que eu já ouvi, que tem microchip, que tem... primeiro que essa teoria anti-vacina, que vem do interior dos Estados Unidos, e que é um absurdo, não tem fundamento algum, não é porque uma médica falou, que nem aquela idiota que a gente já relatou aqui, falam bobagem, porque ela falou que não ia sobrar um avião no céu, os pilotos todos vacinados iam ter AVC. Aquela débil mental que tem gente que considera que é fonte para algum tipo de informação. Eu não vou mais falar o nome dela, nós falamos o dia, eu me recuso a falar o nome daquela mentecapta. A gente está vivendo um momento agora em que as pessoas estão perdendo a sanidade. Por que não tomar vacina? Aí você começa a ter óbito por H1N1, você começa a ter óbito pela SARS no Brasil, onde você não tinha mais notícias dessa. Porque agora a gente só se preocupa com a vacinação da Covid e está esquecendo do programa de vacinação normal, Paulo. E olha que o Rio de Janeiro, que está com surto de H1N1, fez uma campanha de vacinação para H1N1, assim como São Paulo também fez. E muito bem divulgada. Não tomou a vacina quem não quis. Agora é um absurdo que no meio de um surto de Covid, a gente vai ter agora um surto de H1N1 para ajudar. H1N1 também mata. Quer dizer, olha o país que a gente vive.
Esse surto de gripe em Manaus, no Rio de Janeiro, é H3N2, e hoje a médica Priscila Bidala, na Jovem Pan, relatou o caso de uma morte por H3N2 no prédio onde ela mora. Mas tem H1N1 também no Rio de Janeiro. Tem a suína, né? O H3N2 é uma variante. O Brasil é um país, e a gente mostrou isso, está mostrando, o Brasil está mais adiantado que os Estados Unidos em vacina e saiu muito atrás. O Brasil tem um sistema de vacinação formidável e que sempre funcionou bem. E vocês vejam bem, ele está funcionando bem apesar de um presidente que o desacredita. Jair Bolsonaro desacredita o programa de vacinação, que historicamente, aí ele fala tanto da ditadura, até a ditadura, foi a ditadura que criou esse modelo de vacinação que nós temos, Paulo. Não foi o governo Zé Sarney, não foi o governo Fernando Henrique. Isso vem dos anos 70 do governo militar. A obrigatoriedade da vacina. Os programas de vacinação no Brasil, que foram sendo melhorados, mas foi algo implantado pelo governo militar. E aí vem um presidente que, sem fundamento algum, porque ele ouviu o Olavo de Carvalho falar, porque ele ouviu uma débil mental falar, dizer que não vai tomar vacina, e que vai na posse do André Mendonça no Supremo, vai entrar e ninguém vai exigir dele o certificado de vacinação. Novamente ele quer ir para o confronto, ele se alimenta de confronto. Quando eu falo que ele tem um distúrbio psicológico, ou melhor, psiquiátrico grave, as pessoas acham que eu exagero. Agora, em relação à vacina, as pesquisas mostram que de 92% a 94% dos brasileiros apoiam a vacina, querem se vacinar, ou seja, uma maioria esmagadora. E uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, divulgada ontem, mostra que 65% dos brasileiros são favoráveis ao passaporte da vacina, que tem gerado alguma revolta, inclusive do presidente da República, e 66% dos brasileiros, 2 de cada 3, né, têm medo de conviver com pessoas não vacinadas. Paulo, vamos fazer um trabalho aqui. Sabe quais são os países que estão exigindo o passaporte de vacinação? Europa. Os Estados Unidos. Lá é uma briga. Agora, não, para estrangeiros exigem. Para os nacionais, não. Mas em alguns estados, sim. Nova York, você não faz nada se você não tiver o passaporte de vacinação. Como a gente já cansou aqui de dizer, os estados têm autonomia legislativa nos Estados Unidos. Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta terça-feira o Roberto Mohamed, advogado, comenta, analisa as notícias com você. Tem uma notícia interessante da Prefeitura de Santos. A Prefeitura de Santos tem um projeto de revitalização do centro com utilização habitacional e escolheu o primeiro prédio, é o prédio da esquina da Gonçalves Dias com a Rua do Comércio, um prédio de 7 andares, onde funcionava o Ambesp. Ele vai ser readaptado para 36 unidades habitacionais. É o start, é o início desse projeto. Eu acho horroroso. Já disse aqui, a vocação do centro é comercial. Comercial, lazer e serviços. E turismo. Quando você coloca a população, você destrói essas vocações. E aí você começa a ver o quanto o ventríloco está fazendo o que o boneco está fazendo o que o ventríloco fez, dando continuidade. Paulo Alexandre Barbosa destruiu o Alegra Centro. Tudo que ele podia fazer para destruir o Alegra Centro, ele fez. Tudo. Eu achava que era simplesmente por algum recalque em relação ao Papa, porque o projeto era do Papa e todo mundo sabe disso. O Papa era vice-prefeito do Beto quando o Alegra Centro foi criado. O Paulo destruiu o Alegra Centro, fez todas as casas noturnas fecharem. O Museu Pelé abandonado, o Valongo, um arremedo de ponto turístico.
Agora ele vem querendo transformar tudo aquilo em residência, ou seja, ninguém vai poder ter bar, porque onde tem bar não pode ter residência. Porque aí começa aquela história de contra o barulho, contra a movimentação. Então por quê? Porque eles querem, porque não dá trabalho. Você constrói habitação popular, finge que a Coab serve para alguma coisa, porque não serve. A Coab só serve para colocar aqueles caras que não se elegeram, mas apoiaram o prefeito. Então ele precisa ter onde colocar a vagabundagem toda. E vai começar a transformar. Que vocação residencial é essa? Da onde ele tirou isso? Da onde ele tirou isso? A vocação para moradia popular está nos bairros onde os terrenos são mais baratos. No centro da cidade tem imóvel que está custando 20 milhões. Como é que esse prefeito acha que aquilo vai ser, a não ser que esteja muita gente pronta para ficar rica? Muita gente que saiu comprando imóvel e que vai ficar rico, né? Aí eu entendo. Mas vou te falar, já fome, hein? Porque já está com pressa de fazer a PPP do lixo, no valor que ela é. Agora também já está querendo deixar os amiguinhos que compraram imóveis no centro milionários. Pô, já está chegando num ponto que está ultrapassando todos os limites, Paulo. Agora veja, Mohamed, foi inaugurada uma choperia, uma cervejaria, com investimento grande no mercado municipal, que é uma área que está sendo revitalizada. Você não entende que pode ter no centro da cidade, nessa região, uma área destinada à habitação e uma área destinada ao lazer? Não é o que está no projeto. A gente trouxe ele aqui. Que o mercado é longe da Rua do Comércio. A gente trouxe ele aqui. O discurso do Rogério foi o tempo todo habitação, 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 o tempo inteiro. Mas no mercado não, né? Mercado é uma coisa, centro é outra, Paulo. O Alegra Centro, inclusive, não incluía o mercado. O mercado é uma outra coisa. Nós estamos falando do Alegra Centro. É inacreditável. O prefeito ele é monocórdio, né? Ele pega e fala uma coisa só. Então, o centro só existe disso, são habitações. Por quê? Porque quando você enche de habitação, inclusive já está comprovado isso, Paulo. Por que é o grande problema da falência do modelo de casas populares no Brasil? Você só faz casa. O cara não tem. Quem bola conjuntos populares, você vai olhar, não tem espaço para padaria, mercado, farmácia. Olha, pensem bem. Se você vai fazer um conjunto popular com 2.000 casas, ou 5.000 apartamentos. Você tem que pegar no coração desse conjunto habitacional e destinar uma área só para serviços e para comércio, Paulo. Para que a pessoa possa consumir lá dentro aquilo que ela precisa. Tudo popular é tudo popular, mas tem que estar lá dentro. Você tem que ter uma farmácia, você tem que ter uma padaria, você tem que ter uma mercearia, você tem que ter um supermercado. Por licitação, como você vai fazer, isso é um modelo que se ajuste. Mas tem que ter. O que ele está fazendo hoje no centro? Ele está fazendo com que o centro ele vai começar a construir habitações, esquecendo que essas pessoas não têm para onde ir. Tem alguma padaria no centro da cidade que funcione no sábado e domingo? Não, tem boteco para vender cachaça, mas não tem padaria. Tem supermercado no centro? Não, não tem supermercado no centro. E ele está querendo acabar com o pouco comércio que ainda tem. É esse o futuro, o grande projeto do seu Rogério Santos. Habitações populares, num lugar em que os terrenos ainda são caros, mas que foram comprados por algumas poucas pessoas. Ou seja, novamente, algo vindo de lá do Paço Municipal e cheirando mal. Agora a gente tem uma Câmara de Vereadores que não serve para absolutamente nada, porque não fiscaliza. Agora está em festa lá, porque aprovou um projeto de cachorro. Eu atropelei o cachorro, eu tenho que chamar o socorro, senão eu sou multado em R$600. Vocês não têm mais o que fazer não, é? Vocês não têm mais o que fazer não? Não tem o que fiscalizar? E eu não estou falando de mal não, do projeto. Mas precisa fazer esse auê todo? Eu tenho 3 cachorros.
Eu nunca me permiti ver maltratar um animal sem tomar uma atitude. Então não venha nem apontar o dedo, não. Agora, vocês não têm mais o que fazer? Não tem o que fiscalizar nessa prefeitura? Só tem que ficar comemorando projeto de cachorro. Falei, é por isso que o prefeito faz o que quer. É por isso que essa cidade está virando um circo e o paraíso de gente sem vergonha que vai ficar milionário. Mohamed, uma notícia interessante que vem de São Vicente. Primeiro, uma retificação. O colchão que foi encontrado boiando no mar foi em São Vicente, não em Santos, como eu disse. Em São Vicente, uma notícia interessante vem do campo da educação. São Vicente firmou uma parceria com o Centro Lehman para capacitar os diretores de escolas para a implantação de um sistema de ensino parecido com o que é bem sucedido em Sobral, no Ceará, que é uma cidade que tem tido os melhores índices, ótimos índices, nem sempre os melhores, nos exames de avaliação externa, de aprendizagem. Eu acho interessante, até porque esse Instituto do Lehman, para quem não sabe, um dos donos da Ambev, é sério. Dizem que não paga propina, que não superfatura, que realmente faz um trabalho sério. Então é um bom sinal, pelo menos alguma coisa séria acontecendo na Baixada Santista. Agora, é uma iniciativa que precisa de continuidade, né? A educação... Aí eu já não acredito que tem. A educação, ela precisa de um projeto não de governo, mas de estrutura, de Estado, de prefeitura. Vamos lembrar. Eu acho que foi o projeto mais importante que já se fez em educação no Brasil, que na verdade era a continuidade de um projeto da década de 60 no governo João Goulart, que era o projeto do CIEPS, no Rio de Janeiro. A concepção das escolas era muito bem feita. A criança passaria o dia inteiro lá e ela se alimentaria, praticaria esporte, teria aula de artes, a comunidade se envolveria, porque os primeiros CIEPs foram feitos estrategicamente em áreas distantes das áreas nobres. Eles foram feitos, o início dos CIEPs no Rio de Janeiro, projeto do saudoso Darcy Ribeiro, levava em conta que era na periferia que tinha que começar. Não era no centro do Rio de Janeiro, no Leblon, em Copacabana, na Ipanema. Não, ele tinha que começar na periferia. Passem hoje, quem tem a chance de pegar e, por exemplo, ir para... Quem passa pelo Rio e vai para a região dos lagos, vai passar na porta de um CIEP, na Rio Manilha, que é a estrada que começa logo depois da ponte Rio-Niterói. Tem um CIEP que era um dos maiores que tinha lá. É uma ruína. Tem um na Avenida Brasil, é uma ruína. Pô, ninguém deu continuidade, Paulo. Não importa que aquilo foi um projeto do Brizola, do Darcy Ribeiro, não importa a linha ideológica que você tenha. Não destrói. Conservar é mais barato que construir. E a gente vê o que os governantes fazem, depois tem que fazer discursos que apoiam a educação. Não apoiam nada. Eles querem, porque o CIEP, para ser conservado, não ia dar lucro. O que dá lucro é construir escola. Quando a Marta fez o CEL, que era um outro nome para o CIEP, em vez de manter o mesmo nome, por que não vê como é que eles estão hoje. É incrível como o governante não quer deixar a marca do outro. É uma marca de governo, não é uma marca de uma pessoa. É isso que, na minha opinião, não pode acontecer. Agora, essa questão disso que vai acontecer em São Vicente, vai acontecer na mesma cidade onde tem creche fantasma para roubar dinheiro público. Porque São Vicente, como Santos tem também, mas São Vicente é totalmente privatizado, você tem casas particulares que funcionam como creches e a prefeitura paga por cabeça, ou seja, por criança. Tem algumas que recebem, só que quando você chega lá é uma casa abandonada. Não tem ninguém. Como é que a gente explica isso? Então, esta mesma cidade que não consegue sequer fiscalizar as supostas creches fantasmas que tem, é a cidade que agora faz um convênio para tentar treinar seu pessoal. Eu acho que a gente primeiro a gente tem que se preocupar com a decência, depois a gente vai para o progresso. O CIEP,
O CEL, que depois foi apelidado de Escola de Lata, né? Da Marta Não, as escolas de lata eram outra coisa. Da Marta Suplicy O também. CEL era igualzinho o CIEP. Não tinha, o projeto não era dela, era o CIEP, que ela deu outro nome. As escolas de lata é quando faltou vaga e ela começou a usar containers para aumentar a capacidade. Não eram escolas de lata. Ela fazia o quê? As escolas têm um terreno, um campo de futebol, ela ia lá e colocava novas classes em containers usados que eram pintados. Não tinha ar-condicionado, não tinha refrigeração, não tinha nada disso, só tinha luz, carteira e um quadro colocado na parede do container. Eram as chamadas escolas de lata. Não foram escolas construídas totalmente assim, mas foi a genialidade da Marta que, querendo dar uma resposta imediata, colocou essas escolas. O que é pior, era para ser provisório. Acabaram durando anos. Agora veja, o CIEP e o CEL, o conceito deles era da educação em tempo integral, em período integral. De manhã tem a aula, à tarde tem a aula e no outro período tem atividade esportiva, tem atividade cultural, tem atividade artística, né? O Darcy Ribeiro, antes de ser vice-governador do Rio, na década de 80, ele se elegeu com o Brizola em 82, assumiu em 83, ele já era um defensor dessa ideia desde a década de 50, quando os nossos vizinhos sul-americanos implantaram... Já tinham educação em tempo integral. A educação em tempo integral. Olha, o Brasil ficou muito para trás. Né? Muita gente hoje, eu adoro ouvir bobagem de bolsonarista. Querem banir, os caras são de esquerda, tal, e daí? Pouca gente pensou o Brasil. 2 dos caras que pensaram, eu acho que 3 caras pensaram o Brasil de uma forma total. Eram intelectuais que, sem reparo. Ideologicamente eu posso discordar deles, como discordo. Mas eram 3 caras que pensaram o Brasil, passado, presente e futuro. Sérgio Buarque de Holanda, historiador, Celso Furtado e Darcy Ribeiro. Que falta esses 3 homens fazem. E que pena que eles jamais foram ouvidos como mereciam ser ouvidos. E a gente paga o preço até hoje. No próximo bloco, uma notícia que já está provocando muito frisson, assim, muita revolta entre os bolsonaristas. A revista Time escolheu como personalidade do ano o bilionário Elon Musk. Depois do intervalo. Voltando com Opinião 2.0, agora é o último bloco. Roberto Mohamed comenta as notícias com você. E essa notícia é apimentada. A personalidade do ano escolhida pela revista dos Estados Unidos Time é o bilionário Elon Musk. Olha, eu acho que é uma coisa natural. Primeiro, aquela história do Bolsonaro ser a personalidade do ano, um cara que não tomou vacina, um cara que fez tudo que ele fez no meio da pandemia, um cara que só fala besteira como ele fala. É lógico que os bolsonaristas votaram maciçamente na eleição da Time, sabe-se lá se não foram através de robôs, e a revista corrigiu o óbvio. Né? Eu também não concordo muito com a escolha dela, jamais seria o Bolsonaro, mas a personalidade do ano não acho que deva ser o Elon Musk. Ele é um cara que joga muito no marketing, muito mais do que de realizações em si. E eu não sei porque, vou falar uma coisa agora, que eu sei que vai ter gente que vai discordar, o Elon Musk me lembra muito o Eike Batista. E a gente viu o que aconteceu com todos os sonhos que o Eike vendeu. Eu vejo o Elon Musk do mesmo jeito. Nessa linha tem o Jeff Bezos e teve também há um tempo atrás... Jeff Bezos é um cara que construiu algo que existe, que é a maior empresa de varejo do mundo. É diferente. Quando você fala dele, do Steve Jobs, quando você fala do Bill Gates, você está falando de caras que têm um legado. Eu estou falando de bilionários que têm visibilidade, seja qual for a atividade. Eu citaria também o Bill Gates, citaria também o criador da Apple, né? Também citaria. Mas eu escolheria como personalidade do ano, talvez,
a chanceler Angela Merkel, que saiu do poder nesse ano com uma dignidade extrema. Quantas vezes você viu um país virar unanimidade em relação à sua própria primeira-ministra? Ainda mais um país como a Alemanha. E ela sempre teve dificuldade para montar a maioria, Paulo. Sempre teve dificuldades difíceis. Mas ninguém questionava a integridade dela. A simplicidade. É muito bonito ver isso, exatamente. E a visão de Estado, né? Um dos fatos que mais me impressionou nos últimos anos foi a maneira como a Alemanha da Angela Merkel enfrentou a crise financeira de 2008, 2009, aquela que o Lula falou que aqui seria marolinha. Só a marolinha. A Angela Merkel, o governo dela cortou na carne o orçamento, cortou inclusive funcionários públicos. E só não cortou em 2 campos, educação e pesquisa. Sendo que o primeiro corte que a presidente Dilma fez foi na educação. E depois a educação. Exatamente. Então, para mim... quando o Guedes foi cortar a verba, qual foi o primeiro ministério? Ciência e Tecnologia. Até o Marcos Pontes ficou revoltex com ele, né? A minha escolha de personalidade do ano seria a Angela Merkel, que se despediu com extrema dignidade do poder nesse ano. Qual seria a sua escolha? Esse ano, eu acho que o Bezos. De novo. Seria ele. E não Também tem uma outra coisa, a gente já citou o nome, ele já foi personalidade do ano pela Time, o Bill Gates. O Bill Gates está fazendo uma nova doação de uma boa parte da fortuna dele. Ele já tinha doado uma boa parte, agora ele está fazendo uma nova doação. Como ele mesmo... esses caras, eles têm uma visão de mundo completamente diferente do que a gente tem dos grandes empresários brasileiros. Eu acho que seria ele de novo, ou o Bezos, porque a Amazon foi um exemplo do que é você perseverar quando tudo está contra você. Agora, o Bill Gates é uma personalidade alvo de muitas campanhas de fake news, né, na internet. Sim, mas e que nunca foram provadas, e é um cara... já começa por aquela famosa história que se diz lá atrás, o investidor é isso, ele foi um cara que soube encontrar bons negócios, como tanta gente fez, e lá atrás, quando o Jobs, aquela cena existiu, quando o Jobs liga para ele, porque o Windows era uma cópia do OS/2, ele xinga o Bill Gates, mas o Bill Gates se apropriou da ideia, melhorou, adaptou, falou, ele não criou o DOS, não, ele comprou do vizinho dele, que não sabia o que tinha feito. Quer dizer, mas foi o Bill Gates que transformou o DOS num sistema operacional que acabou sendo vendido para todas as máquinas, o que começou a tornar popular o microcomputador. Não dá para a gente negar isso, Paulo. Então, se fala bobagem sobre o Bill Gates desde a década de 80. Mas a verdade é que foi um cara que sempre teve, além dessa genialidade empresarial, preocupação social. Mas eu sempre admirei isso. Começa a conversa com o Steve Jobs? O Jobs chamando ele de canário, ladrão e safado porque ele tinha roubado o sistema operacional dele. Porque, para quem não sabe, o filme do Jobs não mostra isso. Tem um filme que foi feito há algum tempo, o Jobs ainda estava vivo, foi feito um filme mostrando como foi o início da Apple e da Microsoft. Os dois trabalharam juntos. Eles eram funcionários, a Xerox, a empresa Xerox, montou um laboratório e entre os seus funcionários, entre os caras que ela colocou neste laboratório, que era um programa, um projeto para pensar nesse microcomputador, trabalharam juntos. Bill Gates e Steve Jobs, eles eram amigos e foram colegas de trabalho. De repente, os dois foram mandados embora, porque um novo executivo, um novo CEO da Xerox, desmontou esse projeto, dizendo que microcomputador não tinha futuro e que a Xerox deveria focar nas copiadoras. Hoje a Xerox não existe nem mais. E os dois acabaram se tornando quem eles se tornaram. Para você ver que esse CEO deve ter dado um tiro na cabeça, provavelmente. Agora, ontem a gente comentou aqui uma notícia que depois teve desdobramento. É completamente inaceitável o comportamento do presidente Jair Bolsonaro e dos bolsonaristas e dos seguranças do Bolsonaro em relação a profissionais de comunicação. É inaceitável o que aconteceu na Itália,
é inaceitável os ataques pessoais, são inaceitáveis os ataques pessoais aos jornalistas, é inaceitável o que aconteceu, e a gente mostrou as imagens ontem aqui, em Itajuruma, na Bahia, com as equipes da TV Bahia, olha lá, e a equipe da TV Aratu. É completamente inaceitável, alguma coisa precisa ser feita. Pois bem, o Partido Rede Sustentabilidade, em novembro, depois daqueles horrorosos episódios na Itália, principalmente com o jornalista Leonardo Monteiro da Globo, o Partido Rede entrou no Supremo com uma medida, com uma ação tentando coibir esse incentivo do Bolsonaro a agressões contra profissionais de comunicação, jornalistas, cinegrafistas. E nesta segunda-feira, depois do que aconteceu na Bahia, voltou a insistir nessa ideia. Só que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que ele funcionou como advogado-geral da União e não como Procurador-Geral da República, ele entende que a manifestação contra jornalistas, contra a comunicação do presidente Jair Bolsonaro está dentro dos limites da liberdade de expressão. As consequências são tétricas, né? São, mas vamos colocar bem claro, não estão não está no conceito de liberdade de expressão, mas essa ação da rede também é para ganhar notoriedade, né? Não existe, isso é ação subjetiva, não existe ação judicial subjetiva. O contexto político é que tem que ser modificado. O Bolsonaro está agindo dentro do que age um cara que tem um problema psiquiátrico que ele tem. Um cara que foi processado no Superior Tribunal Militar, como eu já disse aqui, não foi por causa do artigo da Veja que os bolsonaristas tentam fazer as pessoas acreditarem. Ele foi processado e saiu do Exército porque ele fazia parte de um grupo que queria explodir bombas no Rio de Janeiro, igualzinho houve com o Rio Centro, só que deu errado no caso do Rio Centro, mas que esse plano foi denunciado. Por quê? Estamos falando do governo Sarney e ele queria a volta da ditadura. Esse é o homem que nós elegemos presidente da República, e que foi 20 anos um deputado federal de baixo clero, boçal, protagonizando cenas dantescas na Câmara dos Deputados durante todos esses mandatos, e que hoje é o nosso presidente da República. Bolsonaro está sendo Bolsonaro. O problema é aceitar isso, mas a solução é política, Paulo. Não é... Eu vou ser sincero com você. É que, lógico que isso não vai acontecer. Nenhum político vive sem mídia. Nenhum. O dia que a Globo parar de falar dele por um mês, acaba tudo isso. É que, infelizmente, as emissoras acabam... Deixa a Record, que está recebendo rios de dinheiro dele, fazer. Deixa os outros fazerem. Se a Globo parasse de falar do nome dele, falasse apenas governo federal, e não cobrisse mais a agenda dele, eu te garanto que em um mês mudava tudo. Hoje tem os meios de comunicação tradicionais não estão sozinhos na Não estão sozinhos, mas imagine, público, quando a gente fala Globo, a gente está falando de canais a cabo, a gente está falando de G1, a gente está falando de agências. Imagine que a Folha fizesse isso, a Globo fizesse isso, a Jovem Pan fizesse isso, onde a gente ia parar? A Veja, né? Exatamente. Aí eu quero ver se ele ia ou não mudar a atitude dele. Bom, a Câmara Federal aprovou ontem o texto base do novo marco legal das ferrovias. A sensação é de quase 200 anos de atraso, não é? Isso não tem nem dúvida. Porque a ideia é incentivar investimentos privados na ampliação da malha ferroviária brasileira. Paulo, não existe a possibilidade no Brasil, porque, veja bem, a malha ferroviária americana, a malha ferroviária europeia, elas vêm do início do século passado. Início do século XIX, né? Então, nos meio Estados do século Unidos, XIX. mais nos Estados Unidos. Na Europa foi mais a partir do início do século XX. Então, a gente não pode falar que agora uma empresa vai conseguir fazer as rodovias. Tem que ter dinheiro público na jogada. O problema é como esta malha foi pensada. Por exemplo, o Rodoanel de São Paulo. Sem dúvida nenhuma, uma obra necessária, Paulo. Mas tão necessária quanto era o ferro-anel. O que é o ferro-anel? Você tem o anel rodoviário, isso é o Rodoanel. Que não está pronto ainda. Que não está pronto porque ele não fechou aqui em cima, entre a Fernão Dias e a Ayrton Senna. Só que, paralelo a ele, eu não sei se pode usar paralelo quando você está falando de um círculo. Concêntrico. Né? Concêntrico. É um ferro-anel. Igualzinho o Rodoanel. Com hubs ferroviários
principalmente para que você pudesse ter a chegada de toda a mercadoria por trem, com destino a quê? O Porto de Santos e o aeroporto de Guarulhos, que são polos de exportação. Pouca gente sabe o volume de carga que se movimenta pelo aeroporto de Guarulhos. E para o consumo de São Paulo também, sim, né? E principalmente também pela Bandeirantes para chegar no aeroporto de Viracopos. Você teria aí uma forma de tirar caminhões, lógico, você ajuda o trânsito na capital, nas rodovias paulistas, e não fica dependente de uma categoria profissional instável, que é a dos caminhoneiros. E fora o que a gente já sabe aqui, o quanto custa os problemas gerados por caminhões velhos, pela irresponsabilidade de algumas transportadoras que obrigam os seus motoristas a ficarem 12 horas acordados. E a gente paga um preço por isso. Nunca se concretizou. O ferro-anel, para quem não sabe, existe no papel. O ferro-anel é um projeto pronto, que a qualquer momento pode ser feito. E até hoje não saiu do papel, Paulo. Não há incentivo, porque houve aquela coisa de vamos fazer o rodoanel, mas o ferro-anel não saiu do papel até hoje. E tem um detalhe, não adianta ficar falando de iniciativa privada. Nenhum grupo privado, a não ser os chineses, que é o que eles querem, e é o que o Dória quer. O Dória está tentando negociar com um fundo chinês o ferro-anel. Mas porque o Dória tem uma ligação com os chineses empresarial. Existe a possibilidade, mas tirando esse grupo chinês, nenhum outro grupo empresarial, nem americano, nem alemão, nem inglês, tem condição de bancar sozinho, pela iniciativa privada, Paulo, um projeto como o Ferro-Anel de São Paulo. Só para dar um exemplo do que é investimento em ferrovia. Por quê? Porque ele poderia trazer tudo que... Imaginem as estradas, Imigrantes e Anchieta, com menos da metade dos caminhões que hoje nelas circulam. E tudo isso descendo de trem, trazendo a produção de várias ferrovias, através desse ferro-anel, os hubs, essas estações em que a mercadoria poderia vir para o Porto de Santos, sem inclusive se preocupar em ficar esperando. O navio recebe o trem, já descarrega ou carrega o trem e vai embora. Isso é pensar país, isso é pensar futuro, e isso é o que não acontece. Eu imagino que esse atraso seja muito significativo porque a humanidade deve estar na beira de novas maneiras de transportar as cargas, de novas maneiras de transportar pessoas. Tem drone, tem caminhão guiado por GPS, por sensores. Mas os trens são a mais fácil de modernizar. Os trens hoje são praticamente automáticos. Os trens e as balsas também, né, de hidrovias, que são os mais baratos. Mas será que eles vão permanecer daqui a 10 anos, 15 anos? Eu tenho dúvidas em relação ao avanço tecnológico nesse ponto. Com isso, chegamos ao final do Opinião 2.0 desta terça-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed, analisando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo esperta, antenada do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 da tarde, de meia-noite na reapresentação aqui na TV Cultura Litoral. E uma ótima terça-feira para você que você merece.